E aproveitando, deputado Luiz Felipe, quero fazer uma pergunta ao senhor: o que podemos esperar da condução do senador Eduardo Braga nessa reforma tributária? Eu não conheço o senador Eduardo Braga, mas o partido PMDB é partido do Centrão, assim como é o Republicanos, assim como é o PSD, assim como vários, o PP. Então tem vários partidos que compõem o Centrão, e o comportamento deles é toma lá da cá 100%. E eles não vão fazer oposição. Partidos Centrão não fazem oposição, fazem composição. Então, essa é a natureza desses partidos. Então, quem elege PMDB, PP, Republicanos, PSD, está elegendo partido de composição, com o governo que for. O atual governo quer criar uma ditadura, está no processo, e com muito sucesso, de criação de uma ditadura, e o Centrão está compondo. São cúmplices. Então, deixar isso bem claro aqui, o que eu penso de todas essas decisões e os deputados e senadores que compõem esses partidos e seus líderes. Deixar isso bem claro aqui, porque são cúmplices, sim. Então, o que esperar desse senador? Eu não estou esperando grande coisa, não. Me surpreenderia se ele fizesse, de fato, uma análise que não foi feita na Câmara. E como o Constantino aqui levantou, fizesse uma análise de impacto, porque nós não vimos uma análise de impacto. Vimos só narrativas. E falsas, muitas narrativas falsas, que vai aumentar o emprego, não vai aumentar o emprego, que os preços vão diminuir, não vai diminuir os preços, que vai simplificar o modelo, não vai simplificar o modelo, que vai dar dinamismo na economia, não vai. Qual o sistema tributário que dá dinamismo? Nenhum sistema tributário dá dinamismo, é a alíquota zero que dá dinamismo. É só alíquota zero, em qualquer modelo, dá alíquota zero, aí você vê o dinamismo. Agora, um modelo tributário vai dar dinamismo. E é isso, incrível que pareça, hoje eu até participei numa live, não participei, como ouvinte, de um banco, para escutar o outro lado. E obviamente que os bancos apoiaram a proposta. E nós, deputados, eu, sobretudo, como estou nisso há mais de 3 anos, falando da reforma tributária, dos problemas, fiz uma proposta própria e contrária a essa proposta que está aí, aprendi alguma coisa. E aprendi a conversar com os diferentes segmentos da economia, diversos segmentos do comércio, diversos segmentos da área de consumo em geral, serviços em geral, diversos segmentos, subsegmentos do segmento de serviço, subsegmentos da área de comércio, que são os maiores empregadores. E também com a FPA, com a Frente Parlamentar do Agronegócio, e subsegmentos e associações diversas, de diversos tipos, também falando incluso da parte industrial, que se dizem aí os maiores beneficiados. Olha, todos eles têm preocupações e alguns têm alarmes, têm alertas gravíssimos. Então, ficamos ali modulando, eu só recebi mais input negativo do que positivo, só vi alguns grandes grupos de interesse que eram favoráveis, os bancos e as grandes indústrias, só. As pequenas e médias indústrias não são favoráveis. Todo o setor de comércio não é favorável. Todo o setor de serviço não é favorável. Alguma parte do agronegócio é indiferente. A maior parte é receosa. É assim que está os segmentos da economia. Aí como é que você vê uma projeção feita pelos banqueiros dizendo que vai haver um aumento de 0,5% do PIB só com a aprovação de uma proposta dessa? Eu espero que o senador leve isso a cabo, que entenda o que está por trás dessa afirmação, porque essa afirmação tirou aqui do firmamento essa ideia de que vai haver aumento de 0,5% do PIB, e ainda muito pouco, considerando o trauma que vai causar em praticamente todo mundo, para estar dando 0,5% de PIB de aumento de benefício. É absurdo que o argumento deles de apoiar está calcado nesse 0,5%. E sabe qual é o argumento deles? Olha só, ipsis literis, isso vai diminuir os entraves transacionais entre os segmentos. What the hell is that? Assim, do que eles estão falando?
Que ganho de eficiência é essa? Ganho de eficiência burocrática? Mas assim, como é que você mede isso? E como é que isso acarreta 0,5% do PIB? Assim, totalmente tirou assim do... Eu já fui analista de mercado financeiro, imagino que o Constantino aqui também, e entende muito bem como é que o analista ali na hora do vamos ver, da modelagem do Excel, coloca ali uma suposição, cria uma premissa qualquer só para dar um ganhozinho ali, para dar ou fechar o balanço futuro. Né? E é isso aí, tá uma sinergia, vai ter uma sinergia aqui de estar agindo junto e estar no mesmo contexto, isso significa 0,5% do PIB. Mas de onde que os caras tiram esses números? E mesmo assim é muito baixo. Então, a mais segura e conservadora projeção é que esse modelo vai criar trauma na classe média, vai criar contração de consumo, é o que estou escutando aqui de todos os setores, tá? Contração de consumo e desemprego. Aí eu fico pensando, será que quem modelou, fez essas modelagens, eles usaram essa premissa de diminuição de consumo e diminuição de emprego? E como é que isso se transfere para o PIB? Ou eles estão assumindo que tudo vai ficar igualzinho? Imagina a mesma demanda e a mesma produção de hoje, muda o sistema tributário e amanhã é tudo a mesma coisa, só que arrecadando mais. Como é que faz sentido não ter nenhum efeito em emprego e em consumo? Então, essas perguntas que o senador precisa fazer, premissas fundadoras das narrativas que foram usadas na grande mídia e que na maioria é fake e que foram usadas para convencer um bando de deputado totalmente desqualificado para fazer um debate tributário. Certamente que esses deputados, se tivessem o benefício de mais tempo, como eu não estou querendo, qual é o argumento aqui dos deputados, até com o presidente Lira lá da Câmara, eu não sou o expert da Previdência, mas eu passei pela reforma da Previdência. Aqui o nosso colega Paulo Martins passou pela reforma da Previdência, ele pode atestar o que eu vou falar agora. Mas eu não fazia parte de comissão, não estava liderando opinião pública em prol da reforma da Previdência, apesar de ser muito favorável, mas pelo tempo que se teve de debate dentro da Câmara, da comissão especial, de atendimento, de extensão até do período, de contemplar todas as emendas, e a discussão dessas emendas na mídia tradicional, pela sociedade, diferentes grupos, o que se concluiu? Que mesmo um deputado desqualificado para debater Previdência como eu, em função de ter tido tanto tempo e tendo tanta exposição sobre esse tema, no final das contas, eu tive o benefício dos argumentos. Eu sabia do que se tratava a proposta. Votei com muita confiança, assim como muitos deputados votaram com confiança, porque o debate já estava tão, como é que eu diria, tão saturado, que a absorção disso por os deputados menos qualificados era quase que inexorável. Ia acontecer, por causa dessa exaustão do tema. Agora, no tributário, que exige essa exaustão, exige que a gente chegue a esse de exaustão, esse momento de exaustão, para que a maioria dos deputados forme uma boa opinião, fora das narrativas, fora da fake news, da propaganda usada pelo governo, os deputados da base foram completamente irresponsáveis, e fora dos acordos, que foi isso que dominou. O que dominou essa proposta foram os acordos das lideranças políticas dos partidos do Centrão, junto com o governo, e os governadores. Os governadores mudaram o voto das bancadas. Essa proposta não ia ser votada, ia passar a semana sem votar, o Lira ia viajar tranquilamente, sem ter votado a reforma da tributária. Só que os governadores apareceram num belo dia, não sabiam do que se tratava a proposta, receberam algum benefício, e a única comunicação foi: olha, ajuda a gente aí a converter os votos. E os governadores começaram a ligar para as bancadas, pedindo voto para uma proposta que eles não conheciam. A irresponsabilidade desses governadores. Isso eu não consigo me satisfazer com esse ponto especificamente. Como é que um cara se qualifica como governador e cria uma tamanha irresponsabilidade dessa, entregando o poder do seu estado para Brasília, considerando que Brasília está carcomida por corrupto e desqualificado. Está entregando mais poder para corrupto e desqualificado? É isso que vocês estão fazendo, governadores? Leram a proposta? Não leram nada. E nem eu gostaria até de fazer uma cariação pública com cada um desses, com o Zema, com o Tarcísio, com o Ratinho aqui do Paraná, com o Leite lá do Rio Grande do Sul, e irresponsáveis.
Foram totalmente irresponsáveis. Muito bem. Então, o que nós temos? Temos uma proposta que foi criada aí da narrativa, dos acordos. Isso que é um absurdo. Eu espero que o Senado não caia na mesma toada. Mas é claro, sabendo que se trata de um partido de centrão, não conheço o senador, ele não me parece ser um formador de opinião. Então, deve ser um cara do meião aí que faz composição, como é o padrão de todos aqueles que não formam opinião. Então, estou passando aqui um preconceito do senador. Espero estar surpreso, senador. Espero ter uma surpresa enorme, que o senhor vai realmente fazer um grande debate, dê tempo aos senadores fazer um grande debate, para a sociedade ter o benefício desse debate, para que vários setores sejam escutados e que para o senhor e os outros senadores façam uma avaliação de impacto, o que o governo, a mídia e os líderes partidários não fizeram na Câmara.